Vamos mergulhar em um dos textos mais controversos e fascinantes da bruxaria moderna, Arádia, o Evangelho das Bruxas. Charles Godfrey Leland, um estudioso do folclore, alegou ter descoberto um antigo evangelho dedicado à deusa Arádia, a quem considerava a primeira de todas as bruxas. Mas, afinal, essa obra é um autêntico documento histórico ou uma bela ficção? Vamos desvendar os mistérios por trás de Arádia e explorar o impacto desse livro na cultura pagã contemporânea, que é o tema do meu novo livro, Arádia, Decifrando o Evangelho das Bruxas. Olá! Começando mais um episódio, e não só mais um, como o penúltimo desta temporada. Eu, Zac Sarafri, sempre acompanhado de Flávio Lopes, estamos aqui num ano que foi um ano corrido, não é, Flá? Um abraço, um Pois beijo, é. um oi especial para você que tô com saudade. Oi, meu amor, também tô morrendo de saudades. Eu não vi o ano passar. De repente, ó, passou, acabou. Tem muita coisa pra gente falar de 2025, mas a gente vai deixar para 2025 e que venha uma terceira temporada. Mas a gente fecha essa temporada com não só episódios sensacionais, como também o lançamento desse livro que a gente viu nascer e crescer e que foi um sucesso o lançamento, né? É verdade. A gente fez o lançamento na última Mystic Fair. Foi maravilhoso. A gente teve uma palestra, depois o momento de autógrafos, e o livro já era muito esperado, porque eu tinha dado uma palestra sobre o livro em setembro, na conferência de Wicca. Já ficou todo mundo muito animado querendo o livro, e agora finalmente ele chegou. Não, o livro tá lindo, a capa tá linda, o conteúdo, então, eu estou assim, ó, ansiosíssimo para tê-lo em minhas mãos. E você que tá aí, já quer parar aqui o que tá fazendo, escutando, e lá comprar o seu? Pode ir no site da editorardani.com.br e comprar o seu livro, mas também já está disponível aí na Amazon e em outros lugares. Compre agora. É realmente o teu presentão de final de ano. Quero começar falando primeiro da história de Arádia, né? Esse Charles Godfrey Leland, aqueles assim, né? Esse Charles, ele chega falando que alegou que teve ele encontrou realmente o evangelho das bruxas. Foi isso, Flávio Lopes? Essas Pois é, bruxas que seriam adoradores de Diana. isso. O Charles Godfrey Leland publica o Arádia em 1899, mas ele recebe esse texto no dia 1º de janeiro de 1897. Só que ele ficou sabendo desse texto, da existência desse texto, em 1886, então levou 11 anos para ele receber o texto, depois mais 2 anos para ele publicar esse texto. O Charles, ele era um americano, apaixonado por folclore, que nas suas andanças pela Europa começou a se maravilhar pelo folclore, primeiro dos povos ciganos. Ele fez uma grande etnografia dos povos ciganos, tem vários livros dele publicados sobre isso, mas aí depois ele começa a descobrir essas remanescências folclóricas de umas práticas pagãs e feitiçarias na região da Itália, e começa a pesquisar isso. E aí ele lança vários livros, dos quais o Arádia é o último, é o terceiro livro que vai falar disso. Que em português a gente só tem o Arádia desses 3 traduzidos, né? Mas na verdade todo esse trabalho começa antes. Mas quem dá o Arádia para o Leland é uma mulher chamada Madalena, que muita gente acha que não existe. Ou que é Maria Madalena que voltou só para entregar isso e sumiu. Pois é, porque no final é isso mesmo que acontece. Depois que ela entrega o manuscrito para o Leland, ela desaparece e eles não têm mais contato. Mas a Madalena era uma mulher da Toscana, uma região ali no norte da Itália. Quando o Leland encontra, ele a reconhece como uma bruxa, e ele a contrata, como ela era uma mulher que tinha muito contato com a população da região, ele a contrata para que ela seja sua coletora de folclore. E aí, à medida em que a Madalena vai entrevistando as pessoas e coletando orações, encantamentos, feitiços, rituais, ela vai mandando esse material para o Leland e ele vai organizando isso em livros. Logo que ela o conhece, ela diz que existe uma doutrina das bruxas italianas, que seria uma religião das bruxas, e que ela iria tentar conseguir esse documento para ele. Levam-se mais de 10 anos para ela entregar esse documento para o Leland, e aí ele publica como Arádia o Evangelho das Bruxas, que seria essa doutrina de uma religião de bruxas italianas. Ou seja, ele recebe
esse conteúdo ele reescreve, organiza e Isso, lança. E até isso. então era a palavra dele que estava ali. Ele falou que essa Madalena veio, Madalena arrependida, 10 anos atrás do bendito do texto, mas nenhuma prova, nenhuma foto, nenhum post no Twitter, é isso. Pois é, quando o Aradia chega, ele já é um texto que começa a ser muito criticado. O Leland, entre os acadêmicos, não era muito bem visto, porque ele tinha. O Leland era um grande poeta, na verdade. Uhum. Então ele tinha a tendência a misturar as próprias ideias, aquilo que ele pesquisava, a rebuscar os escritos, a tentar trazer um pouco da própria poesia que ele via em todo esse cenário mágico, né? Então ele era criticado por não ser completamente fiel às suas fontes. Mas a figura de Madalena passa então a ser criticada porque ele não apresenta grandes evidências que ela existiu. Mas, na verdade, essa é uma grande polêmica, né? Quando eu descobri esse livro, sei lá, mais de 15 anos atrás, o que a galera falava era isso. Ah, Madalena é só um nome que ele inventou para ele não dizer que foi ele mesmo que escreveu. Sim. Mas, durante o processo de elaboração do livro e nas minhas próprias pesquisas sobre Aradia, a gente vai percebendo que existem algumas evidências que nos indicam que ela existiu sim. Então, por exemplo, existem outros folcloristas que estavam ali na região e que trabalharam eventualmente com Leland, que no trabalho deles, nos livros dessas pessoas, eles mencionam a Madalena en passant. Então eles Uhum. falam assim: ah, quinta-feira à tarde o nosso grupo foi tomar um chá, e aí o Leland resolveu levar a gente na casa da Madalena e tomamos um chá com a Madalena. E aí discutimos blá blá blá. E aí entra no tópico mesmo que o livro está tratando. Então a Madalena aparece ali como um detalhe. Sim. E a gente tem isso em mais de um autor. A gente tem isso em algumas pessoas. O Raven Grimassi, que foi um grande continuador desse trabalho do Leland, um grande defensor da autenticidade do Evangelho das Bruxas, também descobriu que quando o Leland fez uma exposição nos Estados Unidos, o nome da Madalena estava lá nessa exposição, nos registros do lugar onde a exposição foi realizada. Então a gente tem alguns indícios de que a Madalena existe. E a biografia do Leland, que foi escrita pela sobrinha dele, são 2 volumes enormes, é um grande texto. A sobrinha dele conta que o Leland escreveu muitas cartas para ela contando da Madalena, comentando do trabalho que eles estavam fazendo juntos, e essa sobrinha consegue uma foto da Madalena e Olha, não sabia desses. coloca essa foto lá na biografia do Leland. A foto parece meio, não sei, Criada por poderia. magia artificial? Parece, sabe uma foto da Uhum. IA? Parece muito uma foto da IA. É que, A claro, né, MA, a gente? gente tá aqui no magia agora, não é inteligência. Porque naquela época não tinha nem Não tinha. computador que dirá IA, mas parece muito uma foto da IA. É uma foto de uma mulher, assim, vestida meio que como uma cigana, com algumas cartas na mão, bem jovem. Não sei. A foto não passa muita credibilidade, mas os relatos da sobrinha, mais os achados do Raven Grimassi, mais esses detalhes que a gente tem na obra de outros folcloristas que mencionam ter conhecido a Madalena, alguns falam que o nome de verdade dela era Marguerita, na verdade, não era Madalena, e que Madalena era um pseudônimo que o Leland deu para ela para proteger a verdadeira identidade dela. Então tem alguns que falam que o nome dela, na verdade, era Margherita, o que é um ótimo nome para uma italiana, tem um Aham. sabor de Não, e pizza Madalena delicioso. também, né? Madalena também, é verdade. E que É, daria uma pizza doce, né? daria uma pizza doce. Só que assim, nunca se encontrou uma carta da Madalena para o Leland, e esse suposto manuscrito que ele recebeu dela em italiano, a gente também não tem. Esse texto desapareceu. Então a gente não tem nenhum documento da própria Madalena. Só que algumas pessoas que foram estudar os rascunhos do Evangelho das Bruxas perceberam o seguinte, que nas partes em inglês do texto, é importante a gente dizer que o Evangelho das Bruxas não foi publicado em italiano, a língua original dele é inglês, o Leland publicou nos Estados Unidos em inglês, mas os feitiços, os encantamentos, as conjurações, sempre tem a versão em italiano e a versão em inglês do Leland. E aí a galera que estudou esses manuscritos do próprio Leland viram que, por exemplo, o texto que ele recebeu era um texto corrido, que não estava organizado em capítulos, não tinha títulos. Foi o próprio Leland que deu os títulos dos capítulos, que fez as divisões. E as partes em italiano não tem nenhum tipo de rasura, não estão mexidas de maneira nenhuma, como se ele tivesse realmente copiado de um original e ele estava editando o texto em inglês, que era o texto que ele estava traduzindo, elaborando. Então, isso sugere que talvez ele estava trabalhando a partir de um manuscrito italiano, mas a grande verdade, gente, é que isso está perdido nas brumas do mistério. Nós nunca vamos saber.
quem escreveu esse texto, da onde ele veio, de quando ele é. Já era, se foi. Tudo que a gente tem é esse texto maravilhoso, super controverso, que deixa todo mundo meio desconcertado, mas que é apaixonante, mas as origens estão perdidas. Eu acho que talvez por isso ele fique mais apaixonante. Eu É sou super verdade. a favor da teoria da conspiração. Eu acho que ele teve 10 anos para organizar essas. Enfim, não vou dar minha opinião profunda aqui, não. Você acha que ele inventou tudo? Acho. Acha Acho que é mesmo? isso. Eu acho, de verdade. Porque ele teve 10 anos, assim. Talvez ele queira escrever ou receber uma. Mas é muito mais legal você criar toda essa atmosfera de mistério para quando lançar e depois o pessoal que for atrás se trombar com isso tudo. Porque, assim, é tudo muito pueril. A gente sabe que tem, mas se toma. Não tem, mas ao mesmo Sim. tempo não tem uma carta dela. Tem uma foto dela que pode ser de Madame Pamita. Que Pois eles é. querem. Pode ser de Gerina, que É volta isso que aqui eu a ia falar. esposa. Pode ser a Gerina, uma Pode, ancestral dela, com certeza. menino, com certeza. E foram 10 anos, enfim. Margaret Murray não teve esse cuidado todo. Ela foi fazendo e depois a gente descobre muita coisa, né? Do que ele já Sim. teve, talvez. Ih, não tô. Cadê Hum, os psíquicos? Cadê Sandra Suzy aqui, Vandinha pois Lopes? é. Pra A fazer isso Sandra pra Souza ia gente. precisar ver a mão do Leland, já era, não vai dar. Então vamos atrás de Laurie Cabot. Aí ela tem a Pois é. resposta. Mas sabe que o Mas, texto que ele recebeu como o Evangelho das Bruxas não é tudo que ele publicou como o Evangelho das Bruxas. Então, para quem já viu o livro Aradia, o Evangelho das Bruxas, sabe que o livro tem vários capítulos. Então, o primeiro capítulo é uma história da própria Aradia, aí o segundo capítulo é a consagração da refeição, o terceiro capítulo é a história da criação, em que Diana dá luz a Lúcifer e aí o persegue. O quarto capítulo é o capítulo que tem o feitiço dos alfinetes com os limões. Esse é o texto original que a Madalena supostamente entregou para o Leland. uhum, Todo o resto, tem muitos outros capítulos, são todas outras histórias de Diana que o Leland coletou e ele achou que tinha a ver com o Evangelho das Bruxas. Em algumas delas, o Evangelho das Bruxas é mencionado, então ele compila isso junto e publica. Mas na verdade, o livro já é pequenininho, o livro completo já é pequenininho. ele é bem Mas se a curto. gente, ele é bem curtinho. Se a gente parar para olhar só esses capítulos, dizem que só o capítulo 1, 2 e o 4 fazem parte do manuscrito da Madalena. Hum. É bem pouquinho que ela entregou. Então, será que ele precisava de 10 anos para inventar? Mas olha só, essa é a opinião geral das pessoas, de que isso foi inventado. Agora, quando a gente vai analisar os textos, as histórias, pode parecer para as pessoas que as histórias são muito simples, são muito básicas. E existem elementos modernos, assim, na história, né? Tem toda uma questão política muito forte que a gente vai falar, que tem tudo a ver com o tempo do Leland, com a personalidade do Leland. Mas existem questões simbólicas que são muito mais antigas e que só quem conhece essas coisas vai ler o texto e vai identificar. Então, existem elementos órficos que estão ali escondidos no texto, existem elementos cabalísticos, existem elementos alquímicos que estão trabalhados no texto de uma maneira muito simples e que eu não acharia uma surpresa se alguém, em algum momento da história, tivesse realmente desenvolvido essas lendas e que alguma coisa ele tenha encontrado. Então, a minha opinião pessoal é assim: eu não acho que tudo foi inventado. Eu acho que o Mas foi Leland romantizado. isso, eu acho que ele adaptou algumas coisas, mas que alguma Hum. coisa tinha. Eu acho que alguma coisa tinha. E tá aí até hoje. Tem Isso, várias coisas. Aliás, quero saber também o que derivou depois a carga da deusa, não foi? isso. Desse Aradia, que é uma coisa que a gente tem até hoje. Mas antes disso, me fala uma coisa. É, aparece lá o mito da criação, não aparece no Aradia? Parece. Sim. Fala pra gente rapidamente, uma breve coisa, uma apresentação sobre o mito da criação. O mito da criação é uma paródia do Gênesis, na verdade. Em que há uma, na verdade, todo o Arad tem uma série de inversões de elementos do cristianismo, porque o texto é uma transgressão e uma oposição direta ao poder político da igreja. Isso é muito importante que a gente entenda. E sempre que eu falo disso, eu falo para as pessoas que é muito importante que a gente diferencie a fé das velhinhas beatinhas da igreja enquanto instituição política, né? Porque quando o Aradia vai criticar a igreja, e aí tem falas super fortes no livro que falam assim: o seu Deus, Jesus e Maria são três demônios. O que o livro está querendo combater não é a fé das pessoas simples,
Não é a crença da sua avó que está ouvindo a gente, que é católica e reza o terço, mas é o poder da Igreja Católica enquanto instituição política de dominação e controle social. Então o texto ele é uma grande inversão de elementos do cristianismo e subversão desses valores. Então o mito de criação ele é uma subversão do texto do Gênesis. Tudo começa numa grande escuridão primordial, igual lá no Gênesis, mas Uhum. ao invés de um Deus Pai, a gente tem uma deusa mãe, que é Diana. E Diana é essa noite primordial que tudo envolve, que tudo contém. E então Diana dá luz à própria luz, que é Lúcifer, o seu irmão. Então ela se divide em luz e escuridão, e dela mesma nasce Lúcifer como o deus da lua e do sol, não só do sol, mas da lua também, da lua e do sol, como a luz, o seu oposto, o seu complemento. E quando Diana enxerga a beleza de Lúcifer, que é ela mesma, o próprio texto diz isso, Lúcifer, que é ela mesma, ela se apaixona e quer recebê-lo de volta em si. Então ela começa a persegui-lo para abraçá-lo em êxtase, em paixão. E ele começa a fugir dela. Por quê? Essa luz que nasceu não quer voltar para o caos primordial, não quer voltar para a escuridão primordial, ela quer permanecer individualizada. E aí Diana persegue Lúcifer. Aqui a gente talvez tenha uma metáfora para a criação do tempo, o dia sucedendo a noite, a luz sucedendo a escuridão, o inverno sucedendo o verão. Então esse movimento de Diana que persegue Lúcifer como um movimento da vida, das estações, do nascer, do morrer. E aí o Lúcifer foge, e aí, em algum momento, ele cai na Terra por causa da sua vaidade. Então, esse Lúcifer, que muita gente fala assim, ah, mas não é Lúcifer, não, porque a galera tem medo desse nome, né? Então, muita gente vai falar Depois assim, é da série, Diano. menos, né? É, agora depois da série, menos, mas na comunidade neopagã, a galera não gosta muito do nome de Lúcifer. Então, eles vão falar assim, ah, não, mas não é Lúcifer, é Dianos Lucífero. Não tem nada a Ah, ver com o Lúcifer. Ou então, não é Apolo, na verdade. Lúcifer é só outro nome para Apolo. E não é verdade. O Lúcifer que aparece no Evangelho das Bruxas é Lúcifer mesmo. Tem várias referências diretas a esse mito luciferino da queda. Então fala que ele foi expulso do paraíso pela sua beleza, que ele caiu na terra, que ele é o príncipe que reina nos infernos. Então tem várias referências que vão mostrar pra gente que esse cara é o Lúcifer mesmo. Mas ele não é o diabo cristão exatamente, mas ele é um Lúcifer que se desenvolve paralelamente nos movimentos heréticos e numa uhum. releitura romântica de quem era esse Lúcifer, mas ele é o Lúcifer real. Se você quer saber mais sobre isso, compra o livro e leia o livro, que lá tá explicando tudo direitinho como essa figura apareceu. Mas aí Lúcifer vai para a Terra e Diana é o Lúcifer, ela está determinada a conquistá-lo. Então ela vai se aconselhar com espíritos que são anteriores a ela própria, os pais e as mães da criação. O texto não conta pra gente quem eles não são mais mencionados, mas o texto dá pra gente essa pista de que no começo do texto fala que Diana foi a primeira criada. Se ela foi a primeira criada, ela foi criada por alguém. E aí tem esses caras, os pais e as mães da criação, que são forças anteriores a Diana, de alguma maneira, e que regem o próprio destino dos deuses. Olha que interessante, né? Então, é como se os próprios deuses tivessem uma jornada iniciática para percorrer. E aí ela vai lá se aconselhar e eles falam assim: se você quer conquistar a luz, você deve cair também, como fez o Lúcifer. Para que você se torne a maior de todas as deusas, primeiro você precisa cair e se tornar inferior. Então, Pare Diana tudo, Flávio desce. Lopes, pare tudo. Eu falei breve, você está dando muito spoiler, eu amo ouvir, mas eu quero que as pessoas leiam este belíssimo livro. Onde chega Aradia? Pula, eu entendi, tá lindo, amo te Aí ouvir. ela desce, engana o Ah, Lúcifer, troca de lugar com a gata dele, aí eles fazem amor na escuridão e ela engravida. E entendi. aí ela engravida de Aradia. E manda Aradia para salvar o povo, as bruxas. Aí, isso é um outro capítulo do livro que fala que Diana olha para a terra e vê o povo em grande sofrimento, que é uma característica da Diana pagã, né? Essa deusa que era uma deusa dos ladrões, dos excluídos, das pessoas que estavam nos campos, nos bosques, fora da sociedade. Então ela vê as pessoas sofrendo muito e ela resolve enviar a Aradia para libertar essas pessoas. E aí ela envia a Aradia à Terra, ela fala para Aradia, eu sei que você é um espírito, a tua natureza é uma natureza dos espíritos, mas você nasceu para descer à Terra e libertar as pessoas da opressão. O que é essa opressão? A Igreja Católica? Não só a Igreja Católica, mas o sistema feudal também, né? Os senhores dos escravos, etc. Então essa combinação política religiosa. E aí a Aradia desce para trazer a palavra de Diana. Então, se a gente pensar que a Aradia é filha de Diana,
a deusa dos pagãos, essa deusa das bruxas e de Lúcifer, que para a igreja é um nome do diabo, Aradia seria um tipo de anticristo, na verdade, que Uhum. vem para combater essa opressão que está sendo autorizada e legitimada pela igreja. A gente sabe que a Igreja Católica matou milhares, milhões de pessoas, talvez, com a É. justificativa da fé. Aí a gente sabe que a Igreja Católica historicamente legitimou, por exemplo, a escravidão, dizendo que as pessoas da África não tinham alma. Então é contra isso que a Aradia se rebela e ela desce para ensinar bruxaria para as pessoas se libertarem. E que bruxaria é essa? Abraçar as árvores, celebrar a mudança das estações, tomar um chá no fim da tarde? Não. É a bruxaria de envenenar os inimigos, de queimar as plantações, de secar as vacas, de E desgraçar a vida dos opressores. Então é uma bruxaria super marciana, de Marte, combativa. É para pôr fogo na galera mesmo que tá prejudicando as pessoas. E aí ela fala para os pobres assim: vocês que todo mundo diz que não tem alma sim, e o paraíso pertence a vocês. Então não se deixem enganar pelas pessoas que dominam vocês dizendo que vocês são inferiores, porque na verdade vocês que sofrem são superiores àqueles que os prejudicam. E essa é a bruxaria que ela vai ensinar para essas pessoas. eu amei. Eu não sei se você vai ser contratado para escrever o roteiro dessa série, Flávio Lopes. Ah, eu quero Netflix, alô. E eu nem Aliás, quero. aliás, Diga, aliás, no livro tem o meu livro está dividido em várias partes. quero chegar nisso também. A primeira parte do livro tem tudo que tem no Aradia original do Leland, é o Aradia original do Leland com uma tradução nova. É isso que E eu ia aí falar, você retraduziu eu só é uma palavra traduzi. certa? Acho que sim. Eu Porque já existia traduzi uma de novo. tradução, Sim, mas você traduziu ele novamente com, claro, um vocabulário mais moderno, mais atual, mas mantendo a tônica do texto original. isso. Eu fiz uma tradução nova. Então, na parte 1 do meu livro, tem tudo que tem no Aradia, tem lá. Com algumas melhorias de tradução. A Certo. parte 2 são outros textos do Leland, mas a parte 3 eu já escrevi o roteiro. Tá lá, na parte 3 do livro. São novas histórias de Aradia, que eu fui escrevendo ao longo da minha experiência com o livro. Então, por exemplo, tem o Nascimento de Aradia, eu escrevi o Nascimento de Aradia, como ela é concebida, a partir dos próprios mitos que tem no livro do Charles Leland. Então, eu fui costurando as histórias que o Leland foi tecendo ali, e aí eu escrevi desde o nascimento da Aradia até as instruções que ela dá para as pessoas, os ensinamentos, até a hora que ela vai embora. Então, o roteiro Netflix já está escrito. Só a Não, gente. Netflix não, queremos Prime. Será? É claro, as séries do Prime de fantasia estão muito mais bem feitas. Eu A gosto Roda muito do mais Tempo vai sair, hein? Você A viu? Roda do Tempo e também o Segredo do Anel. É verdade, é Estão verdade. lindos. Vamos pro Prime, Flávio Tá Lopes. bom. Prime E aí Video, o roteiro tá escrito, podem está escrito. E aí a gente quer o pegar. quê? A gente quer uma série sobre Aradia ou uma série sobre Leland, e aí a gente vai ter nesse background de Aradia enquanto ele escreve, mostrando também a história de Aradia. Você quer uma coisa mais moderna? Olha, Não é interessante? interessante. Porque daí Interessante, entra Madalena na interessante. história, Isso mesmo, gostei. Boa. entra Leland. Não é Sim, interessante? é muito interessante. Gostei. E esse livro teu, então, tá tão maravilhoso e interessante que eu já quero pôr as minhas mãos nele, Flávio Lopes. Autografadíssimo, hein? Vou te mandar um de presente. Pode deixar que deve estar Ah, chegando aí a qualquer momento. eba, amei, amei. Ó, me fala só uma coisa, uns parênteses aqui que eu tava pensando. A gente sabe que é uma sátira, é uma paródia do cristianismo Arádia. Tanto que começa com Sim, o Evangelho das Bruxas. A palavra evangelho já tá dizendo também que é uma coisa contra. Em inglês, eu acho que chama Gospel of the Witches, não é isso? isso. E ela mandar o filho pra terra, tem uma trindade aí, querendo ou não, é uma santíssima trindade. Fica Sim, muito claro quem é cada personagem nessa história comparado com o cristianismo, né? sim. Mas eu quero saber como que isso hoje em dia é aceito pelas bruxas e o que isso tem a ver com a carga da deusa. Bom, o que isso tem a ver com a carga da deusa? O Aradia é um livro muito importante. Ele não é um livro neopagão. É muito importante dizer isso. É algo que eu estou repetindo em tudo que eu estou falando do livro. Aradia não é um livro neopagão. Ele é anterior a esse movimento de reavivamento da bruxaria moderna. Então não adianta a gente querer encaixar o Aradia em práticas de Wicca, em práticas de uma bruxaria
neopagã, que vai rejeitar todos esses elementos cristãos, vai querer se afastar desses elementos cristãos. Tem várias diferenças da bruxaria que aparece no Aradia, porque a gente pensa hoje como Wicca, por exemplo, mas tem muitas influências também. Uma dessas influências textuais mais importantes é que, antes de Aradia retornar aos céus, ela deixa uma instrução para os seus apóstolos. Uhum. E essa instrução, que a gente chama de instrução de Aradia, ela é a base do que mais tarde vai se tornar a Carga da Deusa. Então, a Carga da Deusa é um texto que foi primeiro escrito, encontrado nos materiais do Gardner como Leviter Veslis, o Levantar do Véu. E aí a Doreen pega esse texto, esse Leviter Veslis, e aprimora esse texto. Mas, na verdade, o texto ele é uma grande compilação de fontes diferentes. Então, as duas principais fontes da Carga da Deusa são essa instrução de Aradia e materiais do Crowley, principalmente materiais da missa gnóstica do Crowley. Tem várias passagens da missa gnóstica na Carga da Deusa. Essa é uma grande influência do Aradia na Wicca, mas tem várias outras. A ideia de uma deusa e um deus, uma deusa que vai ser associada à lua e um deus com características solares. No Aradia existe a ideia desse sabá das bruxas, sabá não no sentido dos 8 sabás da roda do ano, mas o sabá folclórico das bruxas, que era esse encontro que acontecia na lua cheia, e lá se tem as instruções para se preparar um pão, se consagrar uma refeição, então essa conexão com mistérios agrícolas, agrários, que a gente vai ver bem fortes na Wicca, então tem vários elementos da Aradia que vão influenciar diretamente a construção da bruxaria moderna. Certo. Esse sabá mais como a missa negra mesmo, uma coisa meio que... Ou não? Isso mesmo, aquela ideia de um sabá herético de que as bruxas se encontravam para fazer coisas terríveis, né? Uhum. Essa mitologia do sabá que se desenvolve durante as perseguições, que é relida e reinterpretada num ritual que é um ritual de uma refeição sagrada, um ritual que tem um teor gnóstico bastante forte, em que as pessoas estão nuas, então essa ideia da nudez ritual que o Gardner vai falar depois já aparece aqui no Aradia, mas essa nudez aparece no sentido de liberdade, então é aquela passagem da Carga da Deusa, de que como sinal de que sois verdadeiramente livres, estarão nus nos seus ritos. E aí todo esse folclore dessas supostas reuniões das bruxas, ele é readaptado como uma maneira de libertar a alma que está aprisionada nos grilhões da sociedade, para que essa alma se lembre que é imortal. Então, na verdade, o objetivo desse ritual, que se chama Tregenda, ou Tregenda, algumas pessoas pronunciam assim, ele tem um objetivo místico muito específico, que é fazer com que a alma se lembre da sua natureza estelar. Assim como Diana tem que descer para a Terra para se tornar a maior de todas as deusas, e Aradia desce para depois subir e ensinar a bruxaria, a ideia é que através desses ritos, que são ritos de prazer, em que as pessoas cantam, dançam, comem, bebem, fazem amor, através desses êxtases corporais, que o corpo se liberte de todas essas opressões, e a alma se lembre da sua verdadeira origem, que é a origem estelar, é essa natureza das estrelas, assim como Diana, Lúcifer, Aradia. Olha, o Leland em si era bruxo ou ele só era esse interessado na história, na magia, no folclore? Era. Em alguns momentos ele fala mais abertamente, em outros ele fala de uma maneira mais discreta, mas tem um texto de um livro dele que chama Etruscan Roman Remains, Vestígios Etrusco-Romanos. Tem um texto que está nesse livro que eu trouxe para o Aradia, para o meu Aradia, que se chama Bruxas e Bruxarias, em que o Leland fala assim, que a Madalena convidou ele para conhecer um padre que era bruxo, e aí o Leland fala Olha! assim, mas um bruxo conhecendo o outro, não será que não vai ser meio estranho, que ele não vai querer me investigar? Então, o Leland era muito interessado por essas práticas de magia. A própria babá do Leland, quando ele nasceu, ela tinha umas práticas de voodoo. Então, tem uma história que um dia os pais dele chegou em casa quando ele era bebê e não acham ele em lugar nenhum. Aí, de repente, vão lá no sótão e encontram a babá fazendo todo um ritual, assim, colocando umas moedas, umas Eu velas, não umas coisas na acredito. Era cabeça Baba dele. Yaga. Mentira. Pois é. Que besteira. A babá abençoando ele, fazendo um ritual de bênção. Assim. Então ele sempre esteve envolvido com essas coisas mágicas e místicas. Na faculdade a gente sabe que ele teve contato com vários textos esotéricos.
E ele era, assim, muito interessado e um grande praticante, mas ele não falava disso tão abertamente, mas quando a gente vê o texto, a gente vê que ele tem um envolvimento pessoal muito direto com essas coisas. Uau! Bom, vamos voltar a falar dessa história que é gostosa. Você já falou brevemente sobre o livro, a história do livro. Falou que não é neopagão, isso é bom a gente reforçar. Mas eu quero saber. é, Um corte aqui, né? Porque eu só tô perdido aqui no roteiro. Vamos ali para o encerramento, 5 minutos. Tem uma parte de textos adicionais. A gente falou isso já, a história da Bela Peregrina. Eu falei, que é o que tem no livro, né? Eu meio que falei um Mas pouquinho você já. quer falar alguma coisa a mais? Que a gente vai ter mais uns 10 minutos. Eu acho que você pode perguntar como tá a estrutura do livro e aí eu falo que são essas coisas aqui, que estão nesses tópicos. Tá. E a estregueria e bruxaria italiana, a gente vai falar disso também? Acho que é legal falar dessas palavras, a diferença de estregueria, estregoneria, é bom a gente falar disso. Tá, então Pergunta eu vou isso, falar é como bom. que tá a estrutura do livro, para quem quer, já se interessou, quer ouvir mais a história, apesar que você já contou lindamente, e é uma delícia te ouvir, que as pessoas saibam como está, o que esperar da estrutura, é isso? Isso. Então vamos lá. Flá, quero saber o seguinte, como que está estruturado então esse livro? Você comentou lá no começo, mas eu quero saber mais até para quem já se interessou, já está comprando, adquirindo o seu livro, o que realmente ele vai encontrar em cada parte? Vamos lá. Primeiro, há uma introdução histórica muito robusta, de mais de 30 páginas. Originalmente, esses textos da introdução eles estavam lá no meio do livro como uma parte histórica. é, E aí a gente resolveu transformar isso numa introdução para contextualizar o livro. Quem me deu essa sugestão foi a Ana, que escreveu o prefácio do livro. A Ana, alta sacerdotisa do meu coven. Ela é historiadora e ela falou assim: por que você não pega esses capítulos históricos e coloca isso no início? Para criar uma introdução histórica para contextualizar a obra, para quem não conhece. E aí eu fiz isso. Então a introdução ela é bastante longa. Ela é a compilação de 3 capítulos que vão falar um pouquinho sobre a biografia do Leland, quem era a Madalena, quais são essas evidências para a existência ou não da Madalena. Eu vou falar sobre todo o debate acadêmico sobre a legitimidade ou não do Aradia, e também tem um texto falando sobre essas influências todas sobre a bruxaria moderna, também sobre as diferenças entre o Aradia e o que a gente vê na Wicca. Então é uma introdução bastante robusta que vai contextualizar toda a obra. Na primeira parte do livro, a gente tem o Aradia inteiro. É o livro Uhum. inteiro, Aradia, o Evangelho das Bruxas do Leland. Numa tradução nova, como a gente já falou. E aí, qual é a diferença dessa tradução? O que ela tem de diferente para outras? Uma das diferenças mais importantes, na minha opinião, é que eu descartei todos os textos em inglês de encantamentos do Leland, para os quais a gente tinha uma versão em italiano. Porque o que o Leland fez? Ele pegou o encantamento em italiano e aí ele escreveu uma versão em inglês poética, então mantendo as rimas, tentando manter as métricas, tentando deixar uma fala gostosa. E aí, quando as outras edições do Arad em português surgiram, o que elas fizeram? Tem algumas que mantêm o italiano, aí pegam esse texto em inglês e traduzem ao pé da letra, então Uhum. perde toda a Muito. musicalidade, o ritmo, as rimas. É isso que elas fazem. Então eu descarto essa versão do Leland e faço uma outra versão em português, mantendo as rimas, mantendo as métricas, e aí a gente apresenta cada frase de cada encantamento lado a lado com uma versão em português, e aí a gente tenta manter essa musicalidade, as rimas, para que isso seja possível de ser falado e usado nos rituais. Então essa é a grande diferença da tradução. Então, se a pessoa quiser saber exatamente o que estava na versão original, tem ali a tradução, mas para fazer isso num ritual cantado e rimado, também você já fez isso. Isso, isso. Tem Que o italiano, lindo, se ela que quiser ver o delícia. original, e tem a versão, a minha versão, que não é a versão do Leland, porque a versão do Leland funciona em inglês só. Não funciona em Sim. português. Então, fazer uma versão da versão do Leland seria se distanciar muito do texto original. E é o que acontece nas edições do Aradia que a gente tem em português. Esses Uhum. textos em português estão muito diferentes do que tem no italiano. Então, no meu livro tem os dois, tem o italiano, para quem quiser ver o original em italiano. Quem não fala Uau. italiano, tem Google Tradutor. E aí do lado tem a versão em português, como se fosse um musical, já que a gente tá nessa Sim, vibe do Wicked, é nessa vibe, assim, de verter para a língua portuguesa, mas mantendo a musicalidade da coisa. Essa é a ideia. maravilhoso. Que A lindo, parte, já quero mais. Diga, a parte continuando. 2 do livro são outros textos do Leland, que estão em outros livros dele que não foram traduzidos para o português, e que vão falar sobre Aradia, Diana, toda essa mitologia das bruxas. Tem a lenda das bruxas de Caim,
Porque no Aradia tem um momento lá que aparece uma conjuração de Caim. Sem nenhum contexto, sem explicar, e todo mundo fica muito confuso. Por que que de repente meteram um Caim aqui no meio, cara? De repente caiu Irmão aqui. de Abel? Isso, Caim, irmão de Abel, isso mesmo. Ah, Então a ideia é de que Caim está preso na lua e que as bruxas conjuram Caim. Mas o Aradia não dá nenhuma explicação para isso. Mas por quê? Porque o Leland já falou disso muito nos outros livros. Aí eu trago esses textos. Então tem todos esses textos anteriores ao Aradia, em que o Leland dá contexto para o Aradia, eles estão na minha versão também. Todos esses textos juntos são a parte 2. A parte 3, como eu já falei, são textos meus, são outras lendas que narram desde o nascimento de Aradia, a concepção de Aradia, até a partida dela, são textos originais meus e que tentam manter e explorar a simbologia do original. Depois tem uma parte 4, que vai explorar a teologia do Evangelho das Bruxas, então eu vou explicar direitinho como se formam essas figuras, quem é Diana, quem é Lúcifer, quem é Aradia, de onde eles vieram, quais são os antecedentes, por que Diana é a deusa das bruxas? Por que Lúcifer é o deus que aparece? Por que Aradia? De onde isso vem? Então eu explico historicamente como essas figuras são construídas, e aí eu pego essas duas lendas principais, a lenda de Aradia e a lenda de Diana e Lúcifer, e aí eu faço uma coisa que na teologia se chama exegese, que é uma coisa que se faz nos estudos bíblicos, que é pegar frase por frase e analisar frase a frase. Então tem um uau! capítulo para cada um dos textos em que eu analiso frase a frase, mostrando todos os elementos simbólicos, destrinchando toda a simbologia, os significados espirituais de cada parte, de cada uma das duas lendas, e aí essa parte termina com um outro texto que vai analisar essas inversões com o cristianismo, assim. Então, do Deus Pai para Diana, a ideia da Aradia como um anticristo, de alguma maneira. Então, essa parte 4 ela é uma parte mais mística, mais mitológica, e aí a parte 5 é a parte mágica. Então eu vou analisar todos os encantamentos para mostrar quais são as características dessa feitiçaria. Porque no Aradia também, além dessas lendas, existem uma série de feitiços. E aí eu analiso os componentes desses feitiços para mostrar, ó, tem uma estrutura que se repete, tem algumas coisas aqui que são características. E aí depois eu dou para as pessoas um roteiro para que elas possam criar os seus próprios encantamentos usando essa estrutura. Então as pessoas conseguem criar feitiços porque elas quiserem, usando a mesma estrutura do que tem no livro, se valendo dessa egrégora, e aí termina o livro fazendo uma análise desse ritual de lua cheia que é a Tregenda, descrevendo as etapas das conjurações, da farinha, a conjuração do sal, a conjuração do Caim, e fazendo esse mesmo exercício de tentar explicar qual é a mensagem espiritual por trás desse ritual, e aí eu dou uma versão solitária do rito, dou uma versão em grupo do rito. E vocês acham que terminou? Não terminou. Meu Porque Zeus do Olimpo, você entrega muito. O que mais que tem? Já quero, já quero. tinha uma outra parte que a gente vai publicar como um produto separado, que Hum. será que a gente conta já o que é? Ou Não, não? não, no outro episódio. Tá bom, então tinha uma outra Espera. parte nesse livro que a gente retirou e a gente vai publicar isso separadamente. Mas ainda assim o livro não acabou, ainda tem os apêndices. Nos apêndices eu trago a tradução de dois textos que o próprio Leland faz referência quando ele analisa o Aradia. Um desses textos é sobre as remanescências do folclore de Diana entre os italianos. A gente vai falar o texto fala, né, do amuleto que se chama Timarruta, que seria o galinho da arruda, com vários pingentinhos do peixe, da faca, da chave, e a relação disso com Diana. E um outro texto, que é um texto do século XV, que era um texto originalmente escrito em latim, de um cara que chama-se Pietro Piperno, em que ele coleta todo o folclore ao redor da Nogueira de Benevento, que é essa árvore ao redor das quais as bruxas se reuniam. Então, o Leland faz bastante referência a esse texto. Eu falei, bom, temos que pôr isso no livro também. Então, eu peguei o texto em latim, traduzi o texto inteiro, e aí selecionei as partes mais importantes. Isso está lá no apêndice, disponível também para quem quiser conhecer mais. Que Esse é o página meu que é isso livro, já, Flávio Lopes? 300 e... 400. Eita, são 400 páginas de muito conhecimento, não só histórico, mas com feitiços para você. Já estava, mas estou ainda mais apaixonado. Isso vai ser dezembro de todos os bruxos do Brasil. Sim, Lendo e verdade. postando. Vamos fazer o seguinte: você que está escutando a gente, vai lá. Tá escutando no Spotify? Pode comentar aqui mesmo. Eu acho que os outros streamings talvez não tenham comentário. Se tiver, pode comentar. O que você acha que vem aí ainda
a segunda parte do lançamento, porque vem mais coisa, como disse Flávio, ou lá no nosso Instagram, @Conversa de Bruxo Podcast. A gente tem recebido muitos novos seguidores, fico muito contente. Nossa retrospectiva foi lindíssimo. E terminar o ano com este belíssimo lançamento, que deu trabalho, né, Flá? Foi muita Muito pesquisa, trabalho. tradução, Sim. muitos textos. E a gente sabe, você fala bem, você narra bem. Então a gente sabe que vai ser uma leitura, além de muito conhecimento, fluida, gostosa. Já quero. Muito, muito, muito feliz. Bom, como tem uma segunda parte, eu acho que vamos encerrando por aqui esse episódio com um gostinho de quero mais, porque ainda a Sim. gente vai falar da magia e a mensagem espiritual do Evangelho das Bruxas no episódio 13º, não é isso? Isso mesmo. Então tem muito mais para falar ainda. Então a gente volta no nosso último episódio. Enquanto isso, você que já comprou o seu livro, vai lendo, comenta lá, conversa com a gente, porque a gente quer conversar com você, quer que você esteja aqui batendo esse papo com a gente, para que uma terceira temporada venha aí também. Flá, não vamos nem nos despedir? Vamos de musiquinha? Olha Não, essa musiquinha que eu adoro. vamos. Até logo, a gente já se vê. E até logo também. Vai pro próximo.